Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a reconstrução do time do Grêmio. Todo mundo sabe que o Grêmio é um time em construção, ou sendo reconstruído pela comissão técnica Gustavo Quinteiros e da nova diretoria do Grêmio. Eu tenho para passar para vocês algumas lembranças de quem saiu do time do Grêmio e quem chegou no time do Grêmio, para vocês entenderem o como mudou a fotografia da equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu quero falar com você sobre as palavras do técnico Quinteiros após a classificação do Grêmio sobre o Juventude lá em Caxias do Sul. O que pode acontecer também depois dessas palavras. E claro, ele voltou a pedir o seu reforço e pode ter uma mudança significativa a partir de então. E claro, o que repercutiu na vitória do Sport Clube Internacional em cima do Caxias neste sábado, com as palavras do presidente Alessandro Barcelos. O Grêmio não pode deixar isso ficar impune. Eu vou te contar todos esses detalhes, mas eu quero aquele like. Se inscreve no canal aí, nos ajude a chegar a 15 mil seguidores aqui no YouTube. E claro, comente tudo o que a gente está falando aqui no canal para todos vocês. Dá aquele like, dá essa moral para nós. Vamos lá falar então sobre quem chega e quem sai, essa movimentação. Depois a gente fala sobre os reforços que o Gustavo Quinteiros exigiu. Eu quero contar para vocês que o Grêmio teve uma mudança significativa na sua fotografia do time de 2024 para 2025. Quero lembrar que o goleiro Breno, começando por ele chegou, retornou ao time do Grêmio no meio da temporada. E o Grêmio acabou fazendo com que vendesse ele. O Grêmio se desfez do goleiro Breno. Tudo bem que ele não foi aproveitado em 24, mas é um ativo do clube. Ele foi liberado para jogar no Fortaleza e o Grêmio ficou com um percentual para uma futura venda. Depois o goleiro Kaique foi para o Criciúma, transferência em definitivo para lá. O Grêmio também ficou com percentual. Diego Costa não renovou com o clube. Provavelmente ainda procura um clube para jogar, mas era um centroavante em que o técnico Quinteiros pediu uma reposição ao Diego Costa. E, pelo que eu entendo, chegou Christian Oliveira, que também faz a função de centroavante. Mas deixa claro que o técnico Quinteiros já pediu no início da temporada, insistiu numa possibilidade, eu já coloquei aqui até no canal para vocês, na possibilidade de um centroavante nato. Aquele que é o tal do cone, tipo o Diego Souza, que fica parado, faz o pivô, dá alternativa de cabeceio, de bola parada, que faz com que os extremas e os meias cheguem com ele fazendo a proteção para fazer uma mudança de estratégia num jogo caso precise. Do Queiroz também, um volante que estava no Grêmio, que foi, o Grêmio até dispensou ele antes de encerrar a temporada. O lateral direito Fábio se aposentou. O goleiro Felipe Scheibe, que chegou a jogar profissionalmente pelo Sub-20 do Grêmio, na Copinha, na Copa FGF, ele é uma competição profissional e ele acabou atuando. Gabriel Silva não jogou em 2024, mas ele fez parte nesse início de temporada e saiu emprestado por Ercílio Luz em Santa Catarina. Pedro Jeromel, capitão, aposentou. Kaique, volante, o Grêmio vendeu agora há pouco, fez um negócio com o Dallas FC. O goleiro Marquezin, grande negócio junto com o Boca, o Grêmio acabou vendendo ele para o Boca Juniors. O volante Mila, emprestado para Tombense. Natan Fernandes, vendido ao Botafogo. O volante PP saiu agora para o Vitória. Rafael Cabral, que já tinha sido liberado em 2024, o goleiro Rafael Cabral, deixa claro. O lateral esquerdo Reinaldo, que o Grêmio acabou optando por não renovar com o contrato. O lateral esquerdo, 36 anos, acabou acertando com o Mirassol. Rodrigo Caio, também o Grêmio encerrou o contrato e não renovou. E o Soteldo, o jogador que retornou ao Santos. Portanto, nós estamos falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 atletas que fizeram parte do time do Grêmio de 2024. É muito atleta, é muito jogador. E isso mudou a forma do time do Grêmio, a fotografia, inclusive até a forma de jogar. Porque o Gustavo Quinteiros chegou e com isso chegaram alguns reforços. Amuso chegou, jogador belga. Camilo Reijers, volante. Christian Oliveira, o atacante, extrema e centroavante, joga como centroavante também. O Cuejar, o João Lucas, lateral direito. O Luan Cândido, lateral esquerdo, que não estreou ainda. Lateral esquerdo e zagueiro, né? Ele também atua como zagueiro. Lucas Esteves, lateral esquerdo. Thiago Volpe,
até então, 34 anos, a grande sensação, para mim também um dos reforços mais importantes, ao lado do Wagner Leonardo, que já mostrou ser titular absoluto nessa zaga do Grêmio, assim depois como o Cuéllar, e eu tenho um adendo para falar sobre Camilo Reis. Eu vejo que ele está muito à frente do Cuéllar, até pela competitividade que ele deu ao time do Grêmio quando ele atua. O Cuéllar, certamente pelo investimento, é o titular, mas no futebol hoje, pela falta de competitividade, o Camilo Reis provavelmente vai ganhar a titularidade logo nesse time, caso o Cuéllar, caso o Quinteiros não mude a forma de jogar, o esquema tático. Porque está se desenhando, no meu ponto de vista, um time muito mais forte, marcador, brigador, num 4-4-2 em losango, com Cuéllar, Camilo Reis, Vila Sante, e aí um meio armador com o Amuso de um lado e o Bright White no ataque por aí, ou o Christian Oliveira e o Bright White, eu acho que é por aí o caminho. Mas é por esse caminho. Portanto, o Grêmio contratou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores para essa temporada. É muito jogador. Mudança significativa. E ainda faltam os reforços, conforme diz o próprio Gustavo Quinteiros. E que o Grêmio não desistiu do zagueiro. Ele cita, vamos entrar na parte onde o Quinteiros cita, que na sua frase, depois do jogo contra o Juventude, que isso pode levar até uma punição para o Grêmio, por mais que o chefe da Federação Gaúcha de Futebol disse que o Gustavo Quinteiros teria que falar, então o Grêmio foi aconselhado a deixar ele falar mesmo sendo expulso. Ele falou que o Grêmio ficou com poucas opções, e infelizmente não incorporamos o Romanha, né, o zagueiro de São Luís, que estava fechado com o Grêmio. Espero que a gente contrate outro zagueiro em março, para ter um elenco completo. E aí ele coloca assim que temos que ter muita confiança no Carioca. Ele é um bom jogador, precisa agregar o seu jogo a alguns movimentos defensivos, que já estamos trabalhando com ele. Coberturas em profundidade e ajuda na cobertura ao zagueiro do lado. É um bom jogador e para mim tem um futuro muito grande no Grêmio. Ele também cita que tivemos uma boa janela de transferências, foram incorporados bons jogadores e estamos felizes com isso. Nos faltou mais um zagueiro para poder fortalecer e ter mais variedade para ir rodando de acordo com as partidas que temos. Quando ele fala em ir rodando, é aquela história do quarta e domingo que o Grêmio vai ter depois do Campeonato Gaúcho, já agora a partir da semifinal. O Grêmio joga a semifinal no sábado contra o Inter e quarta-feira tem o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético e depois retorna para jogar a final contra o Sport Clube no Beira-Rio. Isso que é rodar o grupo. Se tivesse todo mundo aqui, ele poderia jogar com um time forte, mesmo mesclado, a Copa do Brasil e depois ficar focado na final do Campeonato Gaúcho. E é uma estratégia, é o que eles colocam, pensam a respeito de tudo isso. Gustavo Quinteiros ainda pensa assim no zagueiro, o Grêmio não desistiu e está de olho no mercado agora, no mercado brasileiro, algo que possa agregar. Caso não aconteça, certamente o Grêmio vem muito forte na janela do meio do ano para trazer esse zagueiro e mais alguns jogadores para reforçar o time na janela do meio do ano forte, para deixar o Grêmio competitivo na Copa do Brasil e Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, óbvio, porque o Grêmio porque todos têm aquela parada da Super Mundial, né? O Grêmio prepara as defesas, né, do Gustavo Quinteiros. Primeiro porque ele foi expulso, né, e vai ter o julgamento certamente entre as finais, e aí agora é a questão de ter dado a sua entrevista depois do jogo. Isso pode sim contribuir com algo que fique um pouco mais prejudicando mais o Grêmio a respeito disso. Até pelo que o Grêmio foi instruído que poderia dar pela comissão da Federação Gaúcha de Futebol, ele pudesse dar a entrevista, mas isso está claro na regra que ele não poderia ter dado a entrevista. Então, temos que salientar aqui e falar a verdade. Isso pode sim correr um sério risco. Talvez o Grêmio consiga um efeito suspensivo para ele e segue a vida, segue do jeito que está, e ele vai poder defender o Grêmio no último jogo da final. Vamos lá então, porque falando da final, do nosso adversário, né, o presidente Alessandro Barcelos, o presidente do Sport Clube Internacional, ele fez uma coletiva muito forte no final do jogo depois do jogo do Inter, onde ele classifica, e ele cita a Federação Gaúcha, cita a arbitragem, cita o Grêmio, cita a RBS, cita vários meios a respeito de como se comportou o Campeonato Gaúcho e que está tudo condicionado ao Grêmio. Bom, ele inclusive fala que não vai deixar desse jeito, que a torcida tem que apoiar, e isso tudo faz com que me gerou uma preocupação de umas frases dele, palavras como essas, em que depois ele não entende por que acontecem as brigas nos estádios ou ao redores,
E, bom, ele até entende, né? Só que o Inter também não é punido, né? Porque a gente vale vários casos isolados que ocorreram com a torcida do Inter em cima da torcida do Grêmio, né? Com torcedores em que a gente briga, luta para que isso não aconteça, e aí o presidente vem lá com uma irresponsabilidade dessa, fala em tons em que pode gerar, sim, problemas para os torcedores no decorrer dessas 2 semanas. E isso é muito grave e provavelmente ele vai ser, sei lá, chamado para ser julgado também no Tribunal do Esportivo do Rio Grande do Sul. Vamos ver que isso possa acontecer, mas espero que ele tenha a lamentar a respeito disso, né? No fato eu conheço ele pessoalmente, mas não converso com ele, mas no seu trato do dia a dia, como ele age nos microfones, pelo menos mostra que ele às vezes passa um pouco do limite, e dessa vez ele passou de novo. Eu não sei vocês, comenta aqui, dá o like, se inscreve, dá essa moral para nós, daqui a pouco a gente volta.